Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O Santa, que de ontem pra hoje virou notícia em termos de mercado no elenco profissional, com a negociação envolvendo o Henrique Lordelo e o Matheus Melo indo pro Náutico, né? A gente até atualiza da parte do Santa Cruz o que foi que aconteceu. Houve uma procura do Náutico pelo atleta, pelo agente do jogador, para saber a situação dele lá no Amazonas. A gente sabe que ele vinha sendo utilizado, o Matheus Melo, pelo Amazonas, só que ele não jogava partidas completas, quase nunca era titular. Eu acho até que ele não vinha sendo bem aproveitado. Né? Não vinha sendo bem aproveitado, né? Jogando apenas alguns minutos das partidas. Então acabou sendo interessante esse interesse do Náutico em cima do Matheus Melo. Então o agente do jogador procurou o Santa Cruz, tudo isso aconteceu. A documentação ainda está sendo tratada entre Santa Cruz, Amazonas e Náutico. O Amazonas assinou positivamente pela liberação do atleta, então em breve ele deve estar retornando para a capital pernambucana para se apresentar no Náutico. Só que aí veio a situação do Henrique Lordelo, né, que é um jogador que tá parado desde que a temporada do Santa Cruz acabou. E aí o Santa o colocou na negociação também, o Náutico acabou se interessando e fechou também o empréstimo do Henrique Lordelo. Eu acho até, Antônio, não sei se você apurou isso, eu acho que o Santa Cruz condicionou essa transação desde que o Náutico assumisse os salários também do Henrique Lordeiro, né? Isso, o Henrique Lordelo, exatamente. Uhum. Aí assim, só responder aqui, usar. Pronto. Aí assim, o que acontece? O Henrique Lordelo, então, se junta ao Matheus Melo no Santa Cruz, dois jogadores que estarão emprestados ao Náutico até o mês de novembro. É interessante para o Santa em vários aspectos, Ed. Primeiro porque todos os custos dos atletas vão ser arcados pelo Náutico, né? E segundo porque na situação do Henrique Lordelo, o Santa Cruz tem muito a ganhar. Porque é um jogador que estava parado, né? Que estava sem clube. Então ele vai voltar a treinar, vai voltar a ser utilizado numa partida profissional. E na situação do Matheus Melo, ele vai ter mais minutagem. E quando o contrato desses dois se encerrar com o Náutico, já vai ser no período em que o Santa vai estar começando a pré-temporada, que é no mês de novembro. Uhum. Então, de fato, é um time perfeito ali dentro da temporada, né? Dentro do planejamento do futebol profissional do Santa Cruz para o final do ano. Os dois jogadores já vão estar aqui no Recife, ainda tem essa questão geográfica, né? Não vai ter nada de deslocamento, nenhum problema quanto a isso. E depois se apresentam ao Santa para o início dos preparativos para a temporada 2025. Então, sim, esses dois atletas estão encaminhados com o Náutico, só uma questão de trâmite, de negociação, de documentação, aliás, questão burocrática para resolver essa situação e aí ser anunciado o empréstimo desses dois jogadores ao Clube Náutico Capibaribe. E fica aquela expectativa, né? Se ele tiver a performance que teve aqui no estadual jogando pelo Náutico, ele vai ajudar muito o time do Náutico, eu acho. Vai. Até porque... É um jogador bem criativo ali no meio, né? Até porque tem bom passe, bom chute. Eu digo pra você, assim, cobrindo o Náutico até pouco tempo, até na semana passada, existia uma demanda do Náutico por um meia, né? Até porque o Náutico tem o Patrick Alain fazendo a função e nenhum outro jogador se encaixou de fato como um meia, além do Patrick, que é muito bom tecnicamente, mas, enfim, não vem sendo utilizado com tanta frequência como vinha sendo utilizado no começo da temporada. Então, o Náutico ganha mais uma opção de um bom meia, um meia de característica diferente, né? O Matheus Melo fez um bom campeonato pernambucano, chamou a atenção, por isso que foi parar numa Série B. E, além de tudo isso, né? Um jogador que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, que o Náutico busca para a sequência dessa Série C do Campeonato Nacional. E o Santa tem esses dois ativos que vão se apresentar no mês de novembro para a pré-temporada, atuando aqui no Recife, numa terceira divisão. É isso aí, é esperar que o Matheus Melo venha com boa performance, ajude o Náutico está precisando realmente de um meio-campista criativo. Perfeito. E se ele continuar na performance que teve aqui no estadual, não tenho dúvida que ele vai colaborar com esses momentos tão decisivos do Clube Náutico Capibaribe. E para o Santa, como você falou, o Santa se livra do pagamento desses ordenados, que é um peso para quem não tem renda, para quem não tem de onde tirar dinheiro a essas alturas, né? Se livra do pagamento, tem os dois ativos em atividade, os caras vão chegar bem fisicamente para a temporada. Então, para o Santa é uma situação em que tem mais pontos positivos do que negativos. Aliás, acho que só tem ponto positivo, de fato, nessa história. Verdade. Enfim, vamos tratar do Sub-20 que jogou hoje contra o seu Belo Jardim, viu, Ed? Santa Cruz... meu Belo Jardim perdeu, não acredito. Perdeu 2-1. Perdeu 2-1. O jogo deve ter sido muito difícil, né, rapaz? 2 gols do Túlio marcaram a vitória do Santa Cruz.
E uma situação, inclusive, curiosa aconteceu no jogo de hoje. O goleiro João Pedro, do Santa Cruz, ele acabou sendo atendido na reta final do primeiro tempo. O departamento médico do Santa entrou em campo, paralisou o jogo. Quando ele tentou voltar, se levantou, ele acabou caindo de novo sozinho. A informação foi choque na cabeça, foi? Então, a informação que a assessoria do Santa Cruz passou foi que ele convulsionou. Ele chegou a ter uma convulsão dentro de campo. Mas antes disso teve pancada na cabeça? Não, somente, sozinho mesmo. Num lance sozinho dentro do campo. E aí o que aconteceu? Ele foi levado para uma policlínica na Campina do Barreto, próximo ali ao estádio do Arruda. E como só tinha uma ambulância no estádio, no jogo, o jogo ficou paralisado até que a ambulância voltasse. Quanto tempo? 25 minutos, mais ou menos. Uhum. O jogo ficou paralisado por 25 minutos. Quando a ambulância voltou para o estádio do Arruda, é aí que a partida pôde prosseguir. Porque você sabe, né, ele não pode ter jogo de futebol sem ambulância... Não pode e não deve, né? De plantão no estádio, né? Não deve. Seria um absurdo fazer uma partida de futebol, uma partida que você observa, tem muitos momentos em que os jogadores se submetem a riscos graves, você tem que ter uma ambulância. Lógico. O ideal, lógico. 2 ambulâncias, mas uma já Exato. quebra um galho, né? Exato. Agora, é verdade que não tinha policiamento, tudo foi com segurança do Santa Cruz? Pela informação que a gente tem, não. Só segurança do Santa mesmo. Pois é, falta policiamento nesses jogos também, né? Pois é. E aí, para falar um pouco sobre o jogo em si, sobre a vitória que foi importante pro Santa e também sobre a situação do João Pedro, né, que já tá bem, já tá tudo certo com ele, já voltou inclusive pro Arruda, a gente tem o técnico do Santa, o Ed Lima, participando com a gente aqui no Bola Rolando. Boa noite, Antônio Gabriel, um prazer imenso estar falando com você da Rádio Jornal. É uma tarde com muitas emoções aqui no Arruda, né, um jogo bastante difícil diante do Belo Jardim, que veio por tudo ou nada, né, precisando da vitória, já que já vem de 2 derrotas, né, na segunda fase. Abrimos o placar logo no início do jogo. No segundo tempo, tomamos um gol de falta que desviou. Infelizmente, o nosso goleiro não conseguiu alcançar. Né, já aos 36 minutos, saiu o nosso gol, o segundo gol de Túlio na partida, um belo gol. Tá? A equipe jogou bem, né? Considero que dentro do que a gente queria foi o esperado, até porque a segunda fase está sendo complicada para todas as equipes, né? O nível da competição é muito alto, mas graças a Deus saímos com os 3 pontos. Né? Nota lamentável, né? E a questão do jogo do treinador do Belo Jardim, né? O Felipe Alves, que chegou a agredir o nosso goleiro Ronald, que estava no banco de reserva. Uma atitude lamentável de um profissional que está há tanto tempo mexendo com jovens, né, com adolescentes, e toma uma atitude, vou se dizer assim, covarde, né, de agredir o nosso atleta. Tá? E sobre o João Pedro, a gente tomou um baita de um susto, né? Ele passou mal durante a partida, chegou a desmaiar, e aí o departamento médico de pronto atendimento levou ele para o hospital, mas ele já está bem, chegou agora há pouco, já se alimentou, está conosco aqui no Arruda. Agora fazer uma série de bateria de exame, né, para tentar identificar o que ocorreu com ele para a sequência do campeonato, tá bom? Um grande abraço para todos e dedicar essa vitória ao torcedor coral. Tá, então, o técnico do Sub-20 do Santa Cruz, Ed Lima, com a gente aqui no Bola Rolando, viu, Ed? Ok, tá aí, portanto, as informações do tricolor das Repúblicas Independentes do Arruda. Infelizmente, meu Belo Jardim ficou para trás, né? Rapaz, estava numa situação complicada e se complicou ainda mais. Vai sair para outra e vai se reabilitar. Com certeza. Né? É assim que tem que ser. Ok, Antônio? Ok, Ed. E você acaba de acompanhar as notícias do tricolor do Arruda.